João 11. Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e eu estou contente por causa de vós de que eu não estivesse ali, para que creiais. No entanto, vamos até ele. Então disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro. Mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre está aqui e te chama. Assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na, dizendo: Ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Eles disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: Vede como ele o amava. E alguns deles disseram: Não podia este homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este homem não morresse? Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus:
Eu não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhes Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Então muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que haviam visto as coisas que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram pelo seu caminho até os fariseus e lhes contaram as coisas que Jesus havia feito. Então reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em conselho, dizendo: O que faremos? Pois este homem faz muitos milagres. Se o deixarmos assim sozinho, todos os homens crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós não entendeis nada, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Desde aquele dia, pois, eles tomavam conselho para o matarem. Jesus, portanto, já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali continuava com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e dessa região subiram muitos a Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificarem. Então eles buscavam por Jesus e falavam entre si, estando no templo: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se algum homem soubesse onde ele estava, ele deveria mostrar, para que o prendessem. Bíblia Sagrada King James 1611.